Já entrou, né? Deve entrar. Só não por enquanto. Por que você deixou começar para tomar água? Boa noite, cheio de florzinha, coração. João. João Carlos, boa noite. Bom, vamos lá. Hoje, então, conteúdo é política, né? Estamos falando sobre o tema pensamento político antigo, que vai de 800 anos antes de Cristo. Já tinha política já nesse tempo, até 30 depois de Cristo. Tá bom? Mais ou menos assim, os 33 anos de Cristo, né, que viveu, quer dizer, então é mais ou menos assim, é o antes até mais ou menos a morte de Cristo, né? Bom, como sempre a gente faz uma linha do tempo, né? Faz uma introdução, faz a linha do tempo. Então, em 770 a.C., nós tivemos o período da primavera e outono. Começa na China e surge as 100 escolas de pensamento. Você vê que a gente tem que pensar, a China é fogo, a China tem muita coisa antiga. Né? Já em 600 antes de Cristo, né, o general chinês Sun Tzu escreveu o seu tratado, A Arte da Guerra, que isso é famosíssimo. Ele fez isso para o rei Helu de Wu. É interessante aqui que esse 600 anos de Cristo foi isso. Olha só, porque de 600 a 500 antes de Cristo, Confúcio propõe um sistema de governo baseado em valores tradicionais, administrado por uma classe de eruditos. Então você vê que isso que parece que veio depois da Arte da Guerra, né? Ela vai ser a primeira, vai ser apresentada como tópico. E o segundo vai ser o Arte da Guerra, que se fosse por cronologia, talvez fosse o primeiro. Entendeu? Você vê que não obedece uma cronologia. Em 594 a.C., Solon cria uma constituição para Atenas, que abre caminho para uma cidade-estado democrática. Em 510 a.C., aí já é fundada a República Romana. 476 a 221 a.C., durante o período do Reinos Combatentes, os 7 maiores reinos chineses competem pela supremacia. 460 a.C., na Grécia, sofistas, incluindo Protágoras, alegam que a justiça política é uma imposição de valores humanos, não um reflexo da justiça na natureza. 394 a.C., após anos de questionamento da política e da sociedade em Atenas, Sócrates é condenado à morte. Bom, 470 a 391 a.C., nós tivemos o filósofo chinês Mozi, que propõe uma classe meritocrática de ministros e conselheiros escolhidos por sua virtude e habilidade. Então, se no primeiro tópico vai ser Confúcio, no segundo vai ser a Arte da Guerra, no terceiro vai ser o Mozi. A quarta vai ser o que a gente já fez até 380 a 360 a.C., que foi a República de Platão, né? Onde ela advoga o governo do rei filósofo, que possui a sabedoria e o conhecimento para entender a natureza de uma vida digna. O que vai ser o quinto tópico, que vai ser 335 a 323 a.C., em sua política, Aristóteles descreve várias formas de governo para uma cidade-estado e sugere a politeia, o governo constitucional com uma mais prática, né?
O sexto tópico vai ser o Conselho de Kautilya. A Chandragupta Maurya o ajuda a estabelecer o Império Maurya na Índia, que vai de 370 a 283 a.C. Bom, aí nós tivemos em 372 a 289 a.C., nós tivemos o Mêncio, que ele populariza as ideias confucionistas na China. E, no entanto, ele não vai ser um tópico. Estou mostrando assim que a linha do tempo fala, mas não vai mostrar. O sétimo vai ser 300 a.C., numa tentativa de unificar a China, as ideias autoritárias de Shang Qiang e Han Fei Su são adotadas como a doutrina do legalismo. Bom, então, em 200 a.C., a dinastia Han adota o confucionismo como uma filosofia oficial da China. Olha, Confúcio está lá em 600 a 500 a.C., 200 a.C., uns 300 anos depois, mais ou menos, ou mais até, né? 300, 400 anos depois, é que aí vai ser adotado o confucionismo como a filosofia oficial da China. Então, a gente tem que pensar assim, né, que das 16 tópicos que a gente vai apresentar, apenas esses que eu falei aqui, que eu mencionei, né, que, quer dizer, apenas 9 tópicos que eu deixarei de fora. Quer dizer, eu vou, apenas não, muito, né, porque são 16, vou ficar 7. 7, né? quase metade. Então, por exemplo, essa do Mêncio, que não vai ser falado, você vê só, Dario o Grande, que vai de 550 a 486, né? Mêncio vai de 372 a 289. Alexandre o Grande, por exemplo, vai de 356 a 323. Nenhum desses vão ser falados. Alexandre o Grande não vai ser falado. Estou falando assim, ele foi um cara que não fez uma nominação danada e tal. Mas talvez é porque não tenha deixado, vamos dizer assim, uma obra significativa, né, em termos políticos. Ganhou, mas não elaborou, né? Em 54 e 51 a.C., nós tivemos Cícero, em Roma, né, escreve da República, baseada em República de Platão, mas defende uma forma mais democrática de governo. Bom, pode-se dizer que a teoria política se iniciou nas civilizações da China antiga e da Grécia antiga. Olha só, a China já está lá, hein? Quando a gente pensa assim, o que está acontecendo com a China, já está lá. Em ambos os lugares surgiram pensadores que questionaram e analisaram o mundo ao seu redor de uma forma que hoje chamamos de filosofia. Desde cerca de alguns deles atentaram para o modo como organizamos as sociedades. Na China, né, no começo, tanto na China como na Grécia, essas questões eram consideradas parte da filosofia moral ou ética. O moralismo político já estava lá. Os filósofos examinaram como a sociedade deveria ser estruturada para garantir não apenas a felicidade e a segurança das pessoas, mas para capacitá-las a uma vida digna. Então vamos tratar de 3 pontos, né? O pensamento político na China, a democracia grega e depois a ascensão de Roma. Então é a China, a Grécia, né, e a Roma. Isso é que nesses anos aqui de pensamento político antigo, que vai de 800 a.C. a 30 depois de Cristo, né, você vê que praticamente são esses 3 aí que são os grandiosos, né? Pensamento político na China. A partir de 770 a.C., aproximadamente, a China atravessou um tempo de prosperidade conhecido como o período da primavera e outono. Lembra que a gente falou sobre isso logo no início? Mas foi apenas citado, não vai ter nada. Tá? No qual várias dinastias governaram diversos reinos de maneira relativamente pacífica. A erudição era muito apreciada nesse período, resultando nas 100 escolas de pensamento. De longe, o filósofo mais influente dessa época foi Confúcio,
que combinou moral e filosofia política em suas propostas para a manutenção dos valores morais chineses num Estado liderado por um governante virtuoso, aconselhado por uma classe de administradores. Então, a ideia foi mais tarde refinada por Mose, 130 anos mais ou menos depois disso, e Mêncio, 230, para evitar um governo corrupto e despótico. Mas com o aumento do conflito entre os reinos no século III a.C., o período da primavera e outono chegou ao fim, sendo substituído pelo período dos reinos combatentes e por uma luta pelo controle do Império Chinês unificado. Olha só, ainda há pouco estou falando na linguagem que nós conversamos ainda há pouco. Né? O que eu disse? Estava no moralismo lá, lembra? Agora já está na luta, já está entrando no realismo, está entendendo? Foi nessa atmosfera que pensadores como Han Fei, Tzu e a escola legalista defenderam a disciplina como o princípio diretivo do Estado. E o líder militar, Sun Tzu, aplicou, aí vem a arte da guerra, aplicou as táticas de guerra para as ideias de política externa e de governo local. Essas filosofias políticas mais autoritárias trouxeram estabilidade ao império, posteriormente assumindo a forma do confucionismo. Aí vamos para a democracia grega. Simultaneamente ao desenvolvimento na China, a civilização grega florescia. Assim como na China, a Grécia não era uma única nação, mas várias cidades e estados, entendeu? Não era uma nação, cidades e estados separadas sob diversos sistemas de governo. A maioria era governada por um monarca ou uma aristocracia, mas Atenas estabeleceu uma forma de democracia sob uma constituição apresentada pelo estadista Solon, que a gente não vai tratar dele aqui, em 594 a.C. Né? A cidade já se tornou o centro cultural da Grécia e proporcionava um espaço intelectual no qual filósofos podiam refletir sobre qual seria o estado ideal, qual seria seu propósito, como ele deveria ser governado. Lá, Platão defendia um governo administrado por uma elite de reis filósofos, enquanto seu pupilo, Aristóteles, comparou as várias formas possíveis de governo. Suas teorias formariam a base da filosofia política ocidental. Esse negócio assim, tem gente que acha que... Porque nos Estados Unidos tem muito isso, você repara só, não vou dizer que sejam cidades-estados, não, mas a força que tem cada estado americano. Eles fazem a lei, tem uns que podem mandar para a cadeira elétrica, outros não, entendeu? Eles têm força. É como se tivesse assim, Alagoas aqui teria uma força, Rio de Janeiro outra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul outra, entendeu? Tudo como cidades e estados. Bom, depois de Aristóteles, a era de ouro da filosofia clássica chegou ao fim quando Alexandre o Grande embarcou numa série de campanhas para estender seu império a partir da Macedônia, que é um pouco acima da Grécia, até o norte da África e através da Ásia até o Himalaia. Mas na Índia ele enfrentou a resistência de uma oposição organizada. O subcontinente indiano era composto de vários estados separados, mas um teórico político inovador, que foi Kautilya, ajudou a transformá-lo num império unificado sob o governo do seu pupilo, que é esse tal do Chandragupta Maurya. Kautilya acreditava numa abordagem pragmática. Vê só, eu aqui estou falando, estou dizendo para vocês que existe, né, o moralismo político, já foi feito logo no início, depois passou para o realismo político e agora está entrando no pragmatismo político. Repara só. Quer dizer, só nessa introdução desse tempo antigo já tem uns 4 aí oferecidos, entendeu? Por enquanto tem 3, né? A abordagem pragmática em relação ao pensamento político, defendendo uma disciplina estrita cujo objetivo era garantir a segurança econômica e material para o Estado. Olha só. Cujo objetivo era garantir a segurança econômica e material para o Estado.
em vez de um bem-estar moral para o povo. Seu realismo ajudou a proteger o Império Maurya de ataques e reuniu a maior parte da Índia num estado unificado que durou mais de 100 anos. Sobre a ascensão de Roma. Enquanto isso, outra potência surgia na Europa. A República Romana havia sido fundada em torno de 510 a.C., com a derrota de uma monarquia tirânica. Uma forma de democracia representativa, similar ao modelo ateniense, foi estabelecida. Aos poucos, criou-se uma constituição, segundo a qual o governo seria liderado por 2 cônsules eleitos, eleitos anualmente pelos cidadãos com o Senado de representantes, cidadãos, né? Como um Senado de representantes para assessorá-los. Sob esse regime, a República cresceu em forma, ocupando províncias na maior parte da Europa continental. No entanto, no século I a.C., conflitos civis se espalharam pela República por causa das diversas facções que lutavam pelo poder. Júlio César assumiu o controle em 48 a.C. e se tornou imperador de fato, pondo fim à República. Roma, mais uma vez, caiu sob um governo dinástico e monárquico, e o Império Romano dominaria a maior parte da Europa pelos 500 anos seguintes. Não foi fácil, né? 500 anos de dominação. Bom, agora vamos desligar, vocês, vou fazer isso rapidamente. Eu nem sei o que está acontecendo aqui, mas esse negócio fica piscando o tempo todo, não sei o que está vendo aí. Não sei. Olha só, quer ver? Puf, tá vendo? Fica prestando atenção. Ó, Não sei. sei lá o que é. Vamos ver se desligando, ligando, se melhora, tá bom? É só um tempinho só.